Bem, pessoal, nessa aula nós veremos aí como fazer uma fonte de alimentação, mas antes eu gostaria de fazer uma abordagem mais teórica aí com vocês a respeito de fontes de alimentação. Então, uma fonte de alimentação, ela inicialmente ela tem uma tensão mais alta e essa tensão, eu preciso reduzir essa tensão para que chegue num valor de tensão adequado para o meu circuito, tá? Então, a maioria dos circuitos que a gente utiliza hoje em dia não utiliza uma tensão tão alta, de 25 volts, por exemplo, né? A maioria dos circuitos que a gente utiliza aí está na faixa de 5 volts, 12 volts, né? Então, nós temos aqui uma fonte de alimentação que tem um valor mais alto e aí nós precisamos fazer a redução dessa tensão para o nosso circuito. Um dos primeiros métodos para fazer a redução de tensão, se conhece assim, seria um método resistivo, ou seja, eu vou utilizar resistores, algum tipo de resistor, para fazer essa redução. E quando eu utilizo essa redução, funciona da seguinte maneira: eu tenho uma parte da tensão em um resistor aqui e outra parte da tensão nesse resistor. E obviamente eu vou utilizar uma delas, tá? E eventualmente a soma dessas duas tensões tem que ser igual a essa aqui. Então, por exemplo, se eu colocar esses resistores aqui dessa forma, inclusive fazendo aí um divisor de tensão, e aí vocês podem ver essa equação aqui, que é a equação do divisor de tensão, tá? E aí eu tenho uma tensão de entrada, eu tenho uma tensão de saída. Então, essa tensão de saída aí, conforme vocês podem ver, ela é igual ao valor de R2 sobre o valor de R2 mais R1 vezes a tensão de entrada, tá? E aí, para isso, eu vou colocar um primeiro resistor aqui. Eu tenho dois resistores de 470 ohms. E eles têm valores iguais. E aí vocês vão perceber que, como os valores são iguais, a distribuição de tensão sobre eles vai ser a mesma. Então, significa que eu vou ter metade da tensão em cada um dos resistores. Então, vocês podem reparar aqui, isso aqui. Então, eu tenho sobre esse resistor aqui, que esse é R2, então eu tenho R1, R2, e aqui eu tenho metade da tensão, porque os dois são iguais, então eu teria 12 volts, 6 mais ou menos aqui, 2 volts e meio aqui e 12 volts, 6 aqui, né, 12 volts e meio nesse resistor em R2, ok? Então, isso porque eles têm valores iguais, inclusive até vocês podem conferir isso aí nessa equação. Muito bem, esse é um conjunto resistivo onde eu tenho aí distribuição de tensão. Eu tenho tensão aqui, tenho tensão aqui. Existem outros métodos também, eu posso utilizar outros métodos resistivos também. Por exemplo, por incrível que nos pareça, utilizar um transistor como esse aqui, um transistor bipolar, também é uma forma resistiva, porque no final das contas a gente vai fazer um controle da corrente de base dele, e ele vai se transformar numa espécie de resistência regulada, né? Uma espécie de uma resistência variável, o transistor, tá? Nesse caso a gente vai ter um circuito série, chamado um regulador série, onde a gente vai controlar a tensão na base, e aí essa tensão da base vai dizer qual será a tensão de saída aí, preferencialmente no coletor, tá? Se for um PNP, ele vai entrar pelo emissor e sair no coletor, tá? Se for um NPN, aí no caso vai entrar pelo coletor e sair pelo emissor, tá? Uma outra forma que nós temos também seria, logicamente, através de diodos, tá certo? Por exemplo, isso aqui é um diodo retificador comum, tá? Esse diodo aqui, pessoal,
pode servir também para regular uma tensão, só que, obviamente, esse diodo aqui, sozinho, vai regular a tensão muito baixa, e a tensão que nós vamos observar sobre esse resistor vai ser a tensão de queda sobre ele. Então eu tenho que colocar ele de forma que a tensão aqui, ó, depois desse resistor, entre aqui no anodo dele, tá? Entrando no anodo e aqui o catodo no negativo aqui, dessa forma aqui, ó, tá? Conforme eu estou mostrando aqui e estou mostrando aqui também no esquema aqui em cima para vocês. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Veja só, olha a tensão que eu estou vendo aqui, o medidor está enxergando aqui. Essa tensão é a tensão de queda da junção desse diodo aqui, tá certo? Então a queda de tensão desse diodo é de 0,7 ou 0,8 mais ou menos. Aqui é a queda de tensão que ele provoca. A outra tensão, aí você pode perguntar assim, se eu tenho 0,7 aqui, 0,8, então onde estão os outros 23,3 volts? Estão sobre esse resistor aqui, tá, pessoal? Então é importante que você entenda isso. E aliás, esse é um conceito que eu preciso trazer para vocês, que a tensão, quando ela chega, por exemplo aqui, necessariamente ela é distribuída. Ou seja, se eu tenho 0,7 ou 0,8 aqui, o restante da tensão, o excedente da tensão estará sobre esse resistor. Então essa tensão, ela não vai para o nada. Se está chegando 25 volts aqui, o excedente de tensão que não está passando aqui, ó, que não está sobre o diodo, está sobre o resistor, tá? Inclusive ele deve estar bastante quente. Por quê? Porque tem bastante tensão sobre ele aí, tá? Então eu vou tirar esse diodo aqui, ó. Esse diodo aqui, obviamente, se eu colocar nesse sentido com a seta voltada para cima, não vai marcar nada, porque ele vai bloquear a passagem de corrente aqui, ó. Então, obviamente, não tem circulação de corrente aqui, tá? O diodo está bloqueando. Então, eventualmente, esse voltímetro está medindo a mesma coisa que eu tenho aqui na fonte, tá? Inclusive, isso é uma coisa bastante interessante. Eu vou tirar esse diodo. Eu quero que vocês reparem uma coisa. Quando não existe circulação de corrente por um resistor, ele se transforma em um curto-circuito. Será que vocês podem absorver essa ideia? Essa é uma ideia interessante. Se não existe corrente circulando por um resistor, ele se torna um curto-circuito. Ó, veja só, a tensão que está sendo medida aqui é praticamente a mesma aqui. Se eu tirar o resistor, observa, essa tensão vai zerar. Então, não é para você pensar que o resistor dessa forma, sem circulação de corrente, ou seja, porque a tensão ela está entrando aqui, mas ela não está indo para o negativo, tá percebendo? Certo? Não está indo para o negativo, ó. Então o medidor aqui, ele está medindo a ponta do resistor ligada a nada, mais ou menos como esse esquema que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então isso é uma coisa muito importante quando você começar a resolver alguns cálculos de circuitos elétricos. Se aparecer um resistor sem corrente, ele pode ser considerado um curto-circuito, ok? Muito bem. Então, além desses métodos aí, existem, como eu mostrei para vocês, um diodo, tá? Então, se eu colocar o diodo dessa forma, eu vou ter uma queda de tensão, que é a queda de tensão do diodo. Agora, e se eu colocar vários diodos em série, conforme eu estou mostrando aqui no esquema? Bom, isso funcionaria também.
Tá? Se eu colocar mais diodos aqui, para cada diodo eu vou ter uma queda de tensão, tá certo? Eu vou ter uma queda de tensão. Só que aí você vai acabar conhecendo um outro diodo chamado diodo Zener, que o diodo Zener nada mais é que um conjunto de diodos colocados em série dessa forma. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um diodo Zener, tá? E eu vou colocar esse diodo Zener aqui e você vai ver qual é o valor desse diodo Zener. Eu posso até não saber nesse momento qual é o valor desse diodo Zener, mas quando eu colocar ele aqui dessa forma, né, observa bem. Então, esse é um diodo de 15 volts, tá? Vou pegar outro diodo aqui e vou colocar ele aqui, outro diodo Zener aqui. Esse é um diodo Zener de 5.8 volts. Mais outro diodo Zener. Vou colocar esse aqui, ó. Sempre com a faixinha do diodo voltada para cima, tá? E aqui, opa, acho que esse diodo tem que invertir ele, né? Vamos colocar nesse sentido aqui, ó. Aqui nós temos um diodo de 3 volts e meio, né? 3.4. Esse é um diodo Zener, tá certo? Sempre lembrando assim que para diodo Zener é importante sempre o resistor aqui, o resistor Zener, né? Você não pode ligar um diodo Zener sem esse resistor aqui, tá bom? Numa outra aula a gente vê como é que funciona melhor esse resistor Zener, esse Zener, e como fazer os cálculos e tudo mais. Mas uma outra aplicação interessante do diodo Zener que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Imagina você que você precisa aí de uma certa tensão com uma baixa corrente, tá? Sempre lembrando que uma tensão de baixa corrente. Imagina aí onde eu preciso colocar, diminuir, fazer uma redução aqui, eu preciso de uma tensão menor. Você pode utilizar um diodo Zener da seguinte maneira. Veja, eu estou colocando o diodo aqui. E ele, quando eu coloco o diodo Zener em série com a minha tensão de alimentação, esse diodo ele acaba fazendo uma queda de tensão do valor dele. No caso, ele era o diodo Zener de 15 volts. E aí a tensão entrou aqui, né? Passa por aqui. E aqui na saída, no anodo desse diodo, eu tenho uma tensão que é o saldo do que eu tenho. Então, se por exemplo, esse aqui está entrando 25 volts, o Zener é de 15 volts, então eu tenho aqui o saldo aqui, ó, de 10 volts, que também pode ser utilizado também num circuito, mas sempre lembrando que a corrente que eu posso utilizar depende bastante da potência aí desse diodo Zener. Então, eu poderia utilizar esses 10 volts também, nesse caso aí, e como eu acabei de mostrar para vocês aí no esquema acima, ok? Então, essa é uma outra forma de utilizar o diodo Zener, não é nem muito falada, divulgada ou estudada, porque muitas vezes, se você não souber utilizar isso daqui, você pode queimar o diodo Zener, tá? Você tem que trabalhar bastante. Esses 10 volts, você só pode utilizar dentro da corrente da corrente máxima permitida pelo diodo, tá certo? Mas é bom que você saiba que é possível utilizar esse diodo dessa forma, ok?